Minha jornada colecionando quadrinhos começou quando comprei a revista Heróis em Ação número 2 na banca. A capa trazia o Esquadrão Atari e a edição era um mix de histórias incríveis. Primórdios do Esquadrão Atari, de Gerry Conway e José Luiz Garcia Lopes. O Crepúsculo do Quinto Sol, do Senhor Destino, escrita por Martin Pasco e ilustrada por Keith Giffen. E A Origem do Monstro do Pântano, por Len Wein e Bernie Wrightson. E por fim, Uma Jornada à Desolação, segunda parte do arco Na Estrada, da icônica fase Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Gostei de todas as histórias e segui colecionando até o número 10, quando a Heróis em Ação foi cancelada. Em 1985, a editora Abril uniu essa revista com Batman, criando um almanaque com mais páginas, chamado Super Amigos. Curiosamente, nunca consegui encontrar a edição número 1 de Heróis em Ação. E nessa edição já começava a série Lanterna Verde e Arqueiro Verde, de Neal Adams e Dennis O'Neil. Entre tantas séries de personagens novos para mim, essa dupla logo se tornou uma das minhas favoritas e me fez continuar comprando Super Amigos. Claro, também adorava o Esquadrão Atari, o Guerreiro, Jonah Rex, os Novos Titãs, Camelot 3000 e o Batman, que na época também estava sob a autoria de Dennis O'Neil e Neal Adams. Em 2023, a Panini Comics lançou uma edição absoluta com a série completa de Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Antes disso, a coleção Lendas do Universo DC já havia publicado esse material em 2016, e a Eagle Moss trouxe um compilado do arco Na Estrada em sua coleção de graphic novels. Foi essa série que me fez conhecer melhor Hal Jordan e Oliver Queen. Tem nostalgia envolvida, mas também tem grandes histórias. Só não sei se ela funciona para qualquer leitor. Então fica comigo para descobrir se essa fase te interessa. Aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu sou o Anderson Araújo e este é um novo Além da Impressão. Li Lanterna Verde e Arqueiro Verde nos anos 80, mas essa série foi publicada originalmente nos anos 70 e na verdade se passa nos anos 60. Época marcada pelo nascimento da contracultura. Dennis O'Neil e Neal Adams trouxeram para essa HQ a atitude questionadora daquele período, colocando os heróis em uma jornada pelas estradas dos Estados Unidos da América, onde descobriam e confrontavam os problemas sociais que dividiam a nação. A intenção não era criar uma história cabeça ou diferenciada das outras HQs da época, tampouco apresentar soluções para os dilemas abordados. O objetivo era instigar a garotada a refletir sobre questões do mundo real dentro de uma história de super-heróis. A série tocava em temas como intolerância, superpopulação, degradação ambiental, fanatismo, racismo e drogas. Pode não ter sido completamente inovadora, mas abriu caminho para narrativas mais ousadas e polêmicas do que o padrão da época. O arco Na Estrada foi concebido inicialmente como uma história solo do Lanterna Verde. Hal Jordan sempre foi o herói correto, um homem que segue as leis e respeita o sistema. Ele carrega uma das armas mais poderosas do universo, o Anel Energético, e seu poder depende da imaginação e da força de vontade. Ele faz parte de uma tropa de elite, como um membro da Tropa dos Lanternas Verdes. Ele se submete às ordens dos Guardiões do Universo, seres imortais que vivem no planeta Oa e decidem o que é certo e errado. No fundo, Hal Jordan é um policial galáctico, um soldado espacial, um patrulheiro de uniforme verde esmeralda, sempre obediente às ordens superiores, sem questioná-las. E foi aí que surgiu a necessidade de um contraponto. Hal era um tira incorruptível e nobre, mas que muitas vezes executava ordens violentas de comandantes que enxergavam o mundo apenas em preto e branco. Para confrontar essa visão, O'Neil e Adams trouxeram o Arqueiro Verde. Na época, Oliver Queen não tinha uma revista própria, e apesar de ser membro da Liga da Justiça da América, nunca foi um dos protagonistas do grupo. Ele também passava por uma grande reviravolta. Havia perdido sua fortuna e estava enfrentando uma crise pessoal. Foi Neal Adams quem reformulou seu uniforme e adicionou sua icônica barbicha. Agora,
Com um visual renovado e sem dinheiro, Oliver Queen se tornava um verdadeiro Robin Hood da DC. De milionário, virou um anarquista, e sua inclusão na história não foi apenas por ter verde no nome, mas porque ele representava o oposto ideológico de Hal Jordan. O'Neill e Adams criaram um embate entre um herói que simbolizava a ordem e outro que encarnava a rebeldia. O Arqueiro Verde, sem superpoderes e apenas com sua maestria no arco e flecha, era o progressista contestador. O Lanterna Verde, com seu anel e sua postura de oficial da lei, era o conservador defensor do sistema. O choque de ideias entre os dois era o grande motor da série. Eles vão conflitar e até sair no braço, mas diferentemente do que possam imaginar, vão continuar amigos sempre, respeitando e aprendendo um com o outro. Na primeira história, o mal sucumbirá ante a minha presença. O Lanterna Verde vê uns jovens num bairro pobre de Star City, cidade do Arqueiro Verde, agredindo um senhor com aspecto respeitável, empoderado, mas indefeso, e dá uma lição nos jovens. É quando aparece o Arqueiro Verde, manda o Lanterna caçar algum cientista louco e deixar os jovens em paz. Logo em seguida entendemos que o tal senhor é o proprietário de um prédio caindo aos pedaços no bairro pobre, onde pessoas humildes, a maioria de negros, moram. Ele pretende despejar diversas famílias para construir um enorme estacionamento que vai lhe render muito mais dinheiro. De acordo com a lei, é direito dele, mas as consequências de sua indiferença com as pessoas sem condições que ele manteve lá e agora quer se livrar, afetam ou não a sociedade. Quando um dos moradores idosos se dirige à Lanterna Verde e fala sobre ele trabalhar para uns homenzinhos azuis, no caso os Guardiões, e ter ajudado uns sujeitos laranjas em outro planeta e ter dado uma forcinha a colar para um povo roxo, indaga porque ele andou esquecendo de ajudar os negros aqui na Terra. A partir desse momento você já tem o tom da série Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Quando a Lanterna Verde dá uma dura no proprietário, os Guardiões de Oa dão uma chamada em Hal Jordan e o tiram de circuito. Mas mesmo assim, ele sai da geladeira e ajuda o Arqueiro Verde contra o proprietário miliciano. O que leva o Lanterna Verde a um julgamento, onde a energia do anel é reduzida. O Arqueiro Verde, que participa do julgamento como testemunha, joga na cara dos cabeçudos azuis que a vida não é 8 ou 80, que é fácil julgar estando num pedestal. O arqueiro convida os Guardiões a andar com eles pelos Estados Unidos da América e ver como as coisas funcionam de verdade. Como um câncer moral está matando todo mundo sem distinção. Convida eles a rir e a chorar, vendo de perto como caminha a humanidade. A partir daí, um dos Guardiões do Universo é escolhido para viajar com o Hal Jordan e o Oliver Queen, uma caminhonete verde, em busca da verdade. A segunda história da série, Bem-vindo à Desolação, foi justamente a primeira que li lá na revista Heróis em Ação. E além da trama, um dos maiores destaques era a arte de Neil Adams. Seu traço inconfundível dava vida a cada página. A arte final variou ao longo da série, mas sempre valorizando o trabalho de Adams. Entre os artistas envolvidos estavam Dick Giordano, Frank Giacoia, Dan Atkins e até Bernie Wright. Já as cores ficaram a cargo de Corey Adams e Jack Adler. A história aborda a exploração de trabalhadores pobres e ignorantes em uma cidade mineradora chamada Desolação. Expõe o trabalho escravo, uma realidade que infelizmente persiste até hoje, inclusive em zonas rurais aqui no Brasil. Durante essa jornada, o trio de aventureiros ganha um novo reforço, Canário Negro, a identidade heróica de Dinah Lance, que se torna namorada de Oliver Queen. Até hoje, os dois formam um dos casais mais icônicos da DC Comics. Em 2007, Oliver finalmente pede Dinah em casamento e ela mantém o suspense por várias edições, até a publicação do especial Álbum de Casamento, um evento que reuniu vários heróis e, como era de se esperar, acabou em confusão. A Canário Negro tem uma história clássica nos quadrinhos. Ela surgiu na época da Sociedade da Justiça e era casada com Larry Lance. Após a morte dele pelas mãos de uma criatura chamada Aquarius, Dinah não conseguiu lidar com o luto. A solução foi recomeçar a vida em outro lugar, ou melhor, em outra terra. Ela deixou a Terra 2, lar da Sociedade da Justiça, e passou a viver na Terra 1,
Vale lembrar que essa transição aconteceu antes da crise nas Infinitas Terras. A presença de Canário Negro se torna crucial na história Meu Ódio Será Tua Herança, que aborda fanatismo religioso e uma seita hippie que manipula almas perdidas para disseminar intolerância racial. Nesse arco, Dinah é subjugada e reduzida a um papel submisso, o que mexe profundamente com sua personalidade. Essa experiência, porém, acaba sendo um ponto de virada, consolidando-a como um símbolo do empoderamento feminino na saga. A série continua explorando conflitos que transformam os protagonistas, questionando o direito à luta por justiça, quando a própria lei impede avanços. Até que ponto protestos podem gerar mudanças reais, e quando são apenas um pretexto para marginalizar ainda mais os oprimidos. Além disso, a HQ discute os abusos de poder daqueles que se consideram intocáveis, manipulando a lei em benefício próprio. São histórias diretas, de leitura rápida, e apesar de datadas ainda dialogam com problemas do mundo atual. O arco Na Estrada se encerra com uma história sobre superpopulação e suas consequências. Depois disso, o tom da série muda um pouco, trazendo alguns vilões mais tradicionais, como a Irmã de Sinestro e Mão Negra. Ainda assim, a trama continua abordando temas sociais relevantes, como exploração infantil e feminismo radical. No entanto, a história mais marcante da série, na minha visão, é Nas Veias e sua sequência Dizem que Elas Matam, mas não dizem quando. Essas edições trataram das drogas e do vício, um tabu gigantesco na época, especialmente em revistas voltadas para o público adolescente. O impacto da trama ficou ainda maior ao trazer Roy Harper, o Ricardito, parceiro mirim do Arqueiro Verde e membro da Turma Titã, como um viciado em heroína. A HQ mostra que seu envolvimento com as drogas não veio da rebeldia ou da má influência, mas sim da negligência de um tutor ausente e indiferente. A visão do Arqueiro Verde sobre os viciados reflete a de muitas pessoas que não distinguem dependentes químicos de traficantes. A HQ mostra que o combate às drogas vai muito além da repressão ao tráfico e exige um olhar mais humano sobre os que sofrem com o vício. Outro momento marcante dessa fase é a introdução de John Stewart, Lanterna Verde Negro escolhido para substituir Hal Jordan, sempre que ele estiver ausente. Com o tempo, John Stewart se consolidou nos quadrinhos, tornando-se membro da Liga da Justiça e até mesmo um dos candidatos mais fortes para assumir o posto de Lanterna Verde principal. Dentro da cronologia dos Lanternas Verdes, quem originalmente teria sido o principal substituto de Hal Jordan era Guy Gardner, que se tornou bastante conhecido na fase da Liga da Justiça, escrita por Keith Giffen e J.M. DeMatteis. No entanto, após um acidente, o Anel acabou escolhendo Hal Jordan. Curiosamente, Guy Gardner fará uma participação especial no novo filme do Superman, mostrando como sua importância na mitologia da DC continua relevante. A parceria entre Neil Adams e Dennis O'Neil também reflete um contraste interessante. O próprio Neil afirmou que os dois tinham visões bem diferentes, assim como Lanterna Verde e Arqueiro Verde, e que algumas dessas divergências podem ter contribuído para o fim da série. Quanto à edição de luxo absoluta, sua validade para novos leitores pode ser questionável devido ao alto custo. Talvez seja mais interessante aguardar uma publicação em um formato mais acessível, como Lendas do Universo DC ou até um DC Pocket. Outra alternativa é buscar a edição da DC Coleção Graphic Novels da Eagle Moss, embora esta traga apenas o arco Na Estrada e não a série completa. E aí, curtiu a experiência do vídeo? Deixa nos comentários o que achou. Ficou curioso para ler? Já conhecia essa fase icônica da DC? Não esquece de curtir e compartilhar. Se inscreve no canal e confere na descrição os links para a edição. Um forte abraço a todos que assistiram e até o próximo Além da Impressão.